agora a gente vai para grandes superfícies. A gente vai ver a experiência de supermercados e atacarejos. A gente muda agora um pouco o direcionamento, com certeza também muitas possibilidades, insights importantes para os negócios de vocês que estão aqui na nossa plateia. Eu vou chamar já os nossos próximos convidados para a gente já começar a nossa conversa. Eu convido aqui ao palco agora o gestor de categorias de pescados e frutas e vegetais na Swift, o Felipe Scartesini. Felipe, vem aqui para o nosso palco, por gentileza. Cadê o Felipe? Está vindo para cá? Está vindo. Que o corredor está cheio. Felipe já chega aqui no palco para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigada pela sua presença. Vou convidar agora a gerente comercial de desenvolvimento de peixaria, carnes e aves do Grupo Pão de Açúcar. É a Thalita Gomes. Thalita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por participar do nosso painel. Fique à vontade. E convido também o gerente nacional de pescados na Delis, o Pedro Pereira. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fique à vontade no nosso palco. Lá, por favor. Bom, gente, a gente compôs um painel aqui interessante para falar de supermercados e atacarejos. A gente trouxe convidados de segmentos um pouco diferentes, todos nesse guarda-chuva das grandes superfícies, mas a gente tem um grande supermercado, que é o Pão de Açúcar, tem um segmento mais nichado, né, que é a Swift, mais específico, e também a Delis, que é um fornecedor e está entrando no varejo, então a gente vai ter experiências diferentes aqui para deixar essa conversa bem rica, acho que vai ser muito proveitoso aqui para a gente agora. Eu queria começar pedindo para vocês três falarem sobre o contexto atual. A gente sabe que supermercados, grandes superfícies, têm esse poder, né, de moldar hábitos, de moldar preços, de estreitar a relação entre produtor e consumidor. E também tem muitos desafios, né? Eu queria que vocês três falassem, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, do contexto atual do negócio em que vocês estão. Thalita, podemos começar? Podemos. Acho que na ordem o Felipe era o primeiro. Bom, tanto faz, gente, tanto faz. Então podemos começar, sem problemas. Tem uma apresentação, Thalita, é isso? Tem uma apresentação. Falando um pouco do cenário dentro das grandes cadeias de pescados. Onde está o pointer? O passador está aqui, né? Está aqui, Thalita. Então, falando um pouco da revolução do pescado no varejo brasileiro. Essa transformação, embora silenciosa, ela é muito profunda. Hoje, a Embrapa relata que aproximadamente 61% dos brasileiros já consideram os grandes canais, né, supermercados e atacarejo, como seu principal canal de compra de pescados. Essa mudança vem remodelando o negócio, que antes era muito focado nas feiras e nas peixarias. Então, para o consumidor moderno, praticidade, variedade e confiança se tornam grandes fatores determinantes. E o varejo apenas não vende pescados. Ele está redefinindo o comportamento e a experiência de compra, elevando os padrões de qualidade e transformando o consumo por todo o país. Então, o supermercado, a nova peixaria do brasileiro. Então, qual é a estratégia vencedora dos supermercados? Oferecer múltiplas soluções ao mesmo tempo. Então, do desde o até. Desde uma peixaria com atendimento personalizado, onde ele encontra o corte, o peixeiro explica sobre o produto, dá dicas, quanto a gôndola de congelados, que é muito importante ter a praticidade aí para esse cotidiano cada vez mais acirrado, de produtos filetados, temperados, congelados, e confiança e qualidade. A marca do supermercado vem com essa chancela de controle em toda a cadeia. E qual que é o diferencial premium? Olhando para a bandeira Pão de Açúcar, que é uma bandeira, é a excelência acima de tudo, a experiência. Então, quando o serviço supera o produto. Então, nas lojas do pão, o peixeiro tem um papel ainda mais diferenciado,
que é de um consultor especializado. Além de filetar, atender, ele sugere preparo, cortes específicos, origem e também dicas de harmonização, gerando aí confiança e fidelização. O fator frescor, ele é elevado ao supremo, é o que o cliente espera, né, em toda a cadeia. Então, a conveniência sofisticada, o pão traz, equilibra tanto a praticidade do supermercado quanto padrões de qualidade. E nós temos diversos padrões, diversos selos, nós temos a nossa política de compra de pescado socioeconômico, Fresh from the Sea, que aí é acompanhar mesmo tudo para que chegue com a característica do mar para a prateleira, para a gôndola. A cadeia do frio, coração, então a qualidade do pescado depende 100% da cadeia de frio, e se a gente não cuidar disso, a gente não evolui. Então a logística robusta, tanto do nosso lado, e a gente tem um papel, estando no meio aí entre o consumidor e o produtor, o fornecedor, de ajudar a desenvolver e elevar essa cadeia, é um trabalho já feito há anos e que só evolui, que hoje está em outros patamares. Rastreabilidade total. A gente tem no pão um CD exclusivo de pescados, então a gente recebe pescados todos os dias e distribui todos os dias. O que a gente consegue é monitorar e ter esse frescor mesmo em toda a cadeia. E certificações de sustentabilidade, que são aí um atestado, né, de responsabilidade sobre o pescado, e nós temos diversos selos, como MSC, ASC aí. Então, a peixaria completa, ela atende às necessidades do cliente como? Não é só o que o cliente quer, é como eu vou resolver a necessidade dele. Só pensando assim, a gente vai conseguir evoluir e caminhar aí nesse desenvolvimento da cadeia. Então, momentos de consumo para jantar rápido e saudável. Então, é muito importante pensar nessa composição do sortimento. Ocasião especial, produtos com qualidade superior, frutos do mar, salmão, robalo. O pronto para comer, pronto para aquecer, é uma tendência muito grande. Então, não tem mais volta. A gente tem uma fortaleza hoje. A gente tem mais de 100 pontos que a gente prepara sushis em cada uma de nossas lojas e só cresce ano a ano. E o complemento perfeito. O complemento perfeito é a questão do cross. A gente ainda tem muito a fazer, ainda tem que desmistificar muito a dificuldade do brasileiro, que alguns brasileiros acham, de preparar peixes e frutos do mar, que é muito prático e muito saboroso. Então, o futuro do pescado premium. Sustentabilidade como padrão, isso não é mais um selo que diferencia, não. Ele é o mínimo que o consumidor espera. A revolução no congelamento, tanto as novas embalagens quanto as novas tecnologias, mantém qualidade e textura, e aí quebram essa barreira entre conveniência e excelência. E a aquicultura de excelência. Então, não adianta, né? A gente tem aí já uma cultura nacional muito desenvolvida, mas esse com padrões internacionais de qualidade, e esse é o caminho. O varejo premium tem como vetor de tendência elevar os padrões de exigência e frescor e responsabilidade ambiental. A categoria transcendeu ser apenas uma proteína. Ela é muito mais que isso, né? Hoje ela está em todos os momentos e aí repleta de momentos gastronômicos. Então, qual é o próximo capítulo dessa revolução? Visto que 61% dos consumidores já buscam as grandes redes, como supermercados, atacarejos, para comprar seu pescado, 100% de frescor e qualidade. Isso não tem volta, é o mínimo que ele espera atender. Mas a gente ainda tem um caminho a percorrer aí. Hoje a OMS sugere que o consumo deveria ser de 12,5 quilos per capita. E o Brasil, o consumo médio é de 10,5 quilos. A gente cresceu 20% da década passada para essa, mas ainda muito abaixo do que a média mundial e do que a OMS sugestiona. O varejo democratizou o acesso, elevou padrões e educou o consumidor, mas a gente ainda tem um caminho aí para fazer. O que a gente vai ter que fazer para colocar mais pescados juntos dentro da mesa dos brasileiros? Será que é a expansão da agricultura ou criação de produtos inovadores? O que é claro é que essa revolução está apenas começando. Muito bem. Felipe, vamos para a sua apresentação, então? Vamos sim. Obrigado. Bom, gente, boa tarde a todos, tá? Eu sou como gestor de categoria aqui da Swift.
Eu quero dar um panorama do consumidor de pescado congelado hoje no Brasil, tá? Como ele se comporta, o que a gente consegue vender e o que a gente pode melhorar. Então, eu quero deixar hoje 2 pontos de desafio para vocês e para nós aqui também do varejo, tá? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que construir a 4 mãos, tá? Então, basicamente assim, o que impediu hoje o consumidor a comprar pescado congelado, tá? Então, basicamente, todo consumidor ele falava de preparo e odor, ele tinha medo de errar, ele não sabe fazer, como comprar, não sei. Então, isso já era uma primeira eliminatória, tá? Preço em comparação às outras proteínas, ou seja, nossa proteína é muito cara em relação a bovino, a aves, então, ou seja, comparadamente, todo mundo falava, não, o peixe é muito caro, eu prefiro comprar ave, eu prefiro comprar um suíno. Então, esse era um dos outros impeditivos, tá? A percepção de frescor, então a gente sabe que antigamente os pescados congelados, eles sofriam com muita água, eles não tinham uma cadeia de frio adequada, então isso também era um impeditivo hoje para o consumidor. E a gente acaba meio que fazendo uma revolução novamente. Surge um novo consumidor, tá? Um estudo recente aqui constatou que 73% dos consumidores preferem comprar pescados congelados em vez de pescados inteiros ou pescados frescos. Obviamente que a gente aqui não está falando da culinária japonesa, que é um outro segmento aqui para nós, tá? Então, ou seja, a gente já sabe que hoje o pescado congelado já é uma realidade para o consumidor, tá? Em termos de frequência e consumo, como a própria Thalita também comentou, a gente ainda está muito atrás, muito aquém do que a gente precisa. A gente precisa consumir apenas, a gente consome apenas uma vez, mas a gente precisaria consumir apenas de 3 a 4 vezes por semana pescado. Então a gente ainda tem um campo aí para esticar. E complementando também, a nossa pesquisa diz aqui que a tilápia, que é em formato de filé, é a espécie mais consumida de pescado no Brasil. Como é que a gente consegue fazer os outros pescados, a não ser a tilápia, se tornarem protagonistas de uma cadeia toda? Se a gente for parar para pensar, gente, como você já deve imaginar, já que a tilápia é responsável por 60% a 70% do volume total de pescados congelados no Brasil, no varejo brasileiro, o salmão de 15 a 25%, a gente está falando de 95%, basicamente, é consumido em apenas 2 proteínas, que são salmão e tilápia. E as outras? E o panga? E a polaca? E o abadejo? E o camarão? Como que a gente faz para esses produtos também se tornarem protagonistas e a gente tirar um pouco da dependência desses itens, tá? Então, como eu falei aqui, 2 famílias representam de 75 a 95. Isso é muito relevante para o mercado. É muito produto para concentrado em 2 categorias. Esses 2 produtos, eles fizeram muito bem o seu papel em disseminar o pescado. Ou seja, a tilápia hoje é um produto que ele é de alto consumo, o salmão via food service, culinária japonesa, restaurantes, nem se fala, é o peixe mais consumido hoje da culinária japonesa, né? Então, a gente tem algumas explicações aqui para dizer. Sabor neutro ou o sabor específico e característico do salmão. O impacto é a facilidade de uso em diversas receitas. A tilápia, gente, o preço acessível. Hoje é um produto que a gente tem um alto giro de produto, tá? Então, abaixo do salmão, linguada e abadejo, como a gente está falando. É um produto estável, a gente tem basicamente ele o ano inteiro. Então, a gente sabe que esse produto não sofre com sazonalidade, não sofre com pesca extrativa, né? É um baixo risco para o shopper, ele sabe fazer, ele sabe cozinhar e tem essa facilidade. E a alta presença desse produto no varejo. Está muito mais claro que 90% da gôndola hoje basicamente é feita de tilápia. Ou seja, o consumidor é fiel a um peixe sem erro. É um peixe que é fácil para ele fazer. Ele sabe como fazer aquele peixe. A tilápia, por exemplo, é um peixe que é sem espinha. Ele sabe que se ele descongelar, em 10, 15 minutos, ele consegue colocar o tempero que ele quer, ele consegue fazer. Então, é uma facilidade para ele. Aí a pergunta, não falei nada de novo, vocês já devem estar careca aqui de saber isso daí, né? O desafio vem agora. Como é que a gente pode fazer para as outras famílias de pescado crescer nesse cenário, né? Então, a gente precisa reinventar a cadeia de pescados. Muito treinamento, degustações,
como que a gente consegue fazer isso? Isso é um desafio também para a gente do varejo, como também para os fornecedores. Como que a gente consegue fazer isso daí? Aqui, a gente está falando aqui, não é um outro peixe, estamos fazendo uma evolução de sabor. A gente está na hora da gente começar a fazer outros sabores de pescado. As pessoas precisam entender que o abadejo também é um bom produto, que o camarão ele pode entrar aqui na cadeia também como um produto-chave para a gente fazer degustação. Tá? Então, aqui, o consumidor pensa em ocasiões, ele não pensa em espécie para fazer alguma coisa. O que a gente está falando? 80%, 90% do cardápio à la carte hoje tem abadejo, por exemplo. E ninguém compra abadejo na mesma proporção que a gente compra tilápia. Gente, eu não estou sendo assim um anti-tilápia, não, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, a tilápia faz parte da minha vida na cadeia de pescados. Eu só quero, na verdade, botar um insight para vocês aqui em como a gente consegue vender outros itens de pescado. A gente precisa criar novos hábitos de consumo, né? Até fiz uma colinha aqui, jantar especial, que tal ir para abadejo ou um bobó de camarão? A gente precisa fazer o consumidor entender que existem outras opções a não ser salmão ou tilápia. Tá? O tempo esfriou, moqueca de cação é a solução. Até rimou, assim. Mostrar para eles também que tem outros tipos, porque a gente também sofre na sazonalidade, fora da sazonalidade, com o frio, a venda de pescado. Churrasco, a gente tem bandas de pirarucu, tambaqui. Almoço básico, a gente pode ir para um diferente, a gente pode testar merluza, panga, polaca. A gente não tem ideia, camarão empanado, isca de peixe, todo produto de air fryer, a gente está trabalhando também com facilidade aqui hoje, né? E se a gente não tem tempo, a gente tem tartar de salmão, culinária oriental, que é mais voltado aqui para o grupo Pão de Açúcar, que faz isso brilhantemente. Então a gente também tem essa opção também, né? Então, com a mesma base do freezer, a gente pode dobrar o ticket médio, tá? E ampliar a percepção de variedade. Hoje, na Swift, a gente tem 64 SKUs. Desses 64 SKUs, a gente tem uma infinidade de produtos. Porque a gente quer mostrar, sim, para o consumidor uma gama de produtos. Ele pode escolher o que ele quer, a hora que ele quer e como ele quer, tá? A gente só tem vantagem aí. Então, a gente tem que, como varejo, a gente pode contribuir para a expansão do sabor. Então, a gente precisa fazer campanhas sazonais melhor orquestradas, a gente precisa fazer um festival do pescado mais forte, com a gente mais unido, com tanto o varejo quanto os produtores. O Jairo me falou há uns 2, 3 anos atrás, inclusive o Pedro estava, num evento da Fiesp, que as categorias de pescado, a gente briga entre nós mesmos. A aquicultura briga com a pesca extrativa, que briga com a importação, que briga com a carnicicultura. Eu acho que a gente está falando aqui de pescados no geral. Então, a gente precisa se unir melhor dessa maneira. E o varejo também precisa fazer campanhas orquestradas, para todo mundo fazer a mesma coisa, para a gente ter o mesmo nível de comunicação, para a gente estar todo mundo tendo um entendimento, porque vai ser um ganha-ganha para todo mundo, tanto para nós quanto para o público, porque a gente vai fazer estimular o consumo de pescado, né? Então, porque o consumidor gosta de consumir pescados, porém ele ama a certeza do resultado. Se a gente der mais treinamento para ele saber que o produto que ele vai fazer, ele não vai errar, com certeza ele vai ser um comprador recorrente desses produtos. É assim que a gente pode contribuir com o varejo. Isso é apenas ideias, na verdade, isso aqui é uma primeira discussão, né? Então, a gente está aí falando aí de verão, a gente pode pensar numa campanha aí de peixe leve. Páscoa, a gente nem precisa falar que Páscoa por si só o peixe vende sozinho. Inverno, por que a gente não pensa em receitas mais quentes? Churrasco, a gente tem que colocar o churrasco também, o pescado na parte de churrasco. A gente pode pensar primavera, nossa semana do pescado, trabalhar ele de uma maneira mais adequada. E o fim de ano a gente conseguir também trabalhar. Mostrar também que não é só aves no fim do ano. A gente também tem pescado, a gente também tem bacalhau. É isso, a gente precisa orquestrar uma exposição de planograma e visual, tá, gente? A gente criar mais blocos visuais de pescado, não deixar o pescado mais espalhado, criar cor, porque o pescado é saúde, tá? Camarões, a gente manter a tilápia e o salmão, porque esses produtos ainda vão continuar sendo os nossos carro-chefes, mas mostrar que a gente tem um outro sortimento também. Aí são ideias, tá, gente? Uber, para a gente mostrar para eles o que é bom para grelhar, o que é bom para forno. É treinamento, gente. A gente precisa fugir do convencional. O convencional tá fácil aí para todo mundo.
Acho que basicamente é isso, gente. Obrigado. Muito bom, obrigada, Felipe. Pedro, vamos para a sua apresentação? Aquele lugar comigo? Claro. Ah, para você enxergar aqui, né? Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Falar um pouquinho de peixe, né? Apesar que eu acho que já foi falado tudo, né? Então, Sempre tem o que falar, né, sobrou Pedro? muito para mim não, mas vamos lá. Ainda mais são colegas, né, de trabalho, então é um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? Bom, eu queria falar um pouquinho, só rapidamente, só para falar quem é a Delis, né, para vocês estarem entendendo aí de quem que a gente está falando. É uma empresa bem grandona, tá? São aí 19 empresas que a gente comprou aí pelo Brasil. São mais distribuidoras, tem indústrias, tem grandes importadores. A gente tem mais de 180 mil clientes positivados. O faturamento é perto de 6 bilhões, a gente está em 80% do território nacional. É o maior distribuidor de food service hoje da América Latina. Tá? Pra vocês terem uma ideia, muita gente me perguntou aí, mas a Delis é o pescado? Não, tem 20 mil produtos que a gente distribui. Não tem muita coisa. Mas quantos desses aí são pescados, né? Deve ser algo em torno aí de 500 SKUs que a gente tem diferentes e mais ou menos umas 50 a 60 espécies diferentes que a gente comercializa. Tá? E assim, um grande diferencial, como a gente está bastante espalhado, a gente consegue entregar em 24 horas. Isso são mais de 2 mil vendedores. É bastante gente. Né? Então dá para vender bastante peixe. Essa é a parte boa. Né? Tem um portfólio enorme, eu já falei aí com isso com vocês, são quase 500 espécies, tem de tudo, IQF, embalado, enfim. E essa é a marca, tá? Para quem não viu ainda, nós temos um stand aqui, estão todos convidados a passar. A marca da Delis para o pescado é a Pesquale, tem uma linha grande de produtos, essa aqui é o exemplo das nossas embalagens, ok? Muito bem. Esse é um dado agora muito recente, que é a Scantec, nós tivemos uma apresentação deles agora na segunda-feira, trouxeram. Eu falei assim, nossa, parece de propósito, né? Eu tenho uma conversa com todos aí agora na quarta-feira e na segunda-feira me apresentam isso e eu falei, tá, faço questão de mostrar isso para todo mundo. O que acontece? Olha que curioso. A evolução de um ano para cá, de janeiro agora até setembro, uma das proteínas que, não estou falando que é a mais barata, o pescado não é a proteína mais barata, pelo contrário, né? Ela é uma das proteínas mais caras que a gente tem. Mas ela teve pouca evolução de preço de um ano para cá. Então a gente nota que os nossos preços de pescado estão mais estáveis. E o consumidor é muito sensível a isso. Então olha que bacana o gráfico, né? Mostra ali, principalmente ali na carne bovina, a gente vê um crescimento de preço na carne bovina de 24%. Então, o preço aumentou 24%. Podemos falar de inflação de preço normal na carne bovina. E olha como ocorre uma retração direta no consumo de 5,6%. A gente no varejo falava isso, né? Na veia. Na aveia. Subiu, volume cai. Baixou, volume sobe, né, Sandra? A gente que vivia o varejo, olha a Meg ali. Então, sabe, é isso. Por isso que eu trouxe para vocês o pescado pelas informações de mercado da Scantec, tá? Que parece que eles estão 85% de presença, né? Então eles têm 85% das informações, ou seja, das redes mapeadas, portanto é muito representativo. O pescado cresce 8,2% em volume em comparação ao ano passado. Bovino cai, suíno cai um pouco também, porque aumenta o preço, e a gente tem um aumento ali menor no frango e no ovo. Mas olha que interessante, o consumidor comendo peixe. Não podia deixar de falar da tilápia, né? Todo mundo já falou da tilápia, e a tilápia eu vou tratar desse assunto também. Felipe, né? Felipe já adiantou um pouco do meu assunto, né? Eu dei um spoiler. Mas assim, muito legal, viu? Nós estamos alinhados, porque é um motivo de preocupação. É o copo meio cheio e meio vazio. Vou explicar já. Mas olha, a tilápia hoje está participando aqui com 44% da venda, né, geral. Você trouxe números parecidos, aí 50%, 60%, enfim, mas ela está participando muito. Não era assim, tá? Não era. E se a gente fala do pescado fresco, o crescimento da tilápia foi mais rápido mesmo, ela tomou mais um mercado. Mas no congelado,
Interessante que a gente tem visto esse movimento mais recente. Primeiro aconteceu no resfriado, Thalita está aqui, se me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu vi esse movimento nas peixarias frescas, com muita presença da tilápia, pelos motivos já apresentados aí pelo Felipe, e agora a gente vê o mesmo movimento acontecendo nas áreas congeladas do supermercado, tá? Então a gente tem aí quase 44% de venda, tá, do produto. Acho que dos outros assuntos aqui chama atenção. Eu não quero me estender muito, mas eu quero deixar aqui as minhas reflexões, tá? Felipe trouxe uma e a gente também, Thalita também trouxe, e eu acho que a gente tem que focar a nossa conversa aqui basicamente em 3 coisas. Tem muito mais que isso, tá? Tem uma lista aqui, falaram, quais são as travas que hoje a gente tem no setor para poder vender mais peixe? Gente, nós não temos tempo para falar disso em uma palestra aqui. Tem que ser um fórum de discussão de dias, tá? Mas acho que dá para a gente... O que está acontecendo? O que eu estou vendo? Eu visitei nos últimos meses 185 redes de supermercado. Fiz reunião com cada uma delas, tá? E aqui que eu escuto, então? Eu escuto de tudo, tá? Mas o que essa primeira aqui, para mim, é clássica, tá? Eu criei um termo, tá? Tilapização. Muito bom. Pois é, criei, né? Tá? Então, não sabia se existia isso, mas tilapização. Está acontecendo realmente a tilápia ganhou de novo, tá, Felipe? Pessoal, não é nada contra a tilápia, pelo contrário, tá? A tilápia foi positiva para o setor, positiva para o consumo. Né? Eu fiz essa pergunta para um varejista, alguns varejistas, sim, escuta, me diz o seguinte, quando a tilápia não participava tanto no ponto de venda, e agora ela participando bastante do ponto de venda, você vende mais pescado ou vende menos pescado do que você já vendia? E a resposta é única, vendo mais pescado hoje do que eu vendia no passado. Então, houve um crescimento da categoria e do consumo, e muito disso a gente deve à tilápia. Então, né, obrigado, tilápia, por isso. Agora, entretanto, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. E que eu costumo dizer sempre, nós temos uma categoria maravilhosa, tá? Eu acho que um grande diferencial da categoria de pescados, e eu que trabalho com proteína animal há muitos anos, é a diversidade de espécies, sabores, formas de preparo, ou seja, nós temos um universo gastronômico nos pescados que nenhuma outra categoria tem de proteína animal. De novo, não estou falando mal de nenhuma, mas vamos lá, frango. Tá? Estamos falando de uma espécie, se a gente falar em aves, para culinária a gente tem mais umas 3, mas a principal é frango. Legal, quantas variações de receita a gente pode ter com frango? Muitas, mas é uma espécie só e um sabor. Quando a gente fala de bovino, a mesma coisa. Quando a gente fala de suíno, também estamos falando de uma outra espécie. Quando a gente fala de pescado, gente, pelo menos 200 espécies comerciais que a gente tem no mundo. E só nós aqui falamos, esse aqui falou 60 no ponto de venda. Thalita, nem faço ideia quantas espécies tem. Eu tenho lá 50, 60 que eu comercializo, mas existem muito mais. Né? As empresas mais especializadas que estão por aqui hoje, gente, trabalham com um universo enorme. Então, você multiplica essas espécies por uma infinidade de variedades de preparo. Então, você tem um universo gastronômico que é o paraíso do chefe de cozinha. Paraíso. Ele consegue criar uma infinidade de coisas. E para nós, nessa vida que a gente leva, quanto mais opções que a gente tem de criar e preparar e se divertir até mesmo na cozinha, melhor. Outro ponto aqui que eu também levanto é o sortimento que eu tenho assistido. Um sortimento excessivo em ponto de venda, tá? Então, eu estou vendo aí, eu acho que o varejo pode trabalhar melhor a questão de gerenciamento de categoria, porque eu vejo duplicidades de marcas, duplicidades de espécies, eu vejo uma série de, repetições de duplicidades de produto, isso não agrega, eu chamo de dividir miséria no ponto de venda, certo? Então, eu costumo dizer que isso é perigoso para a parte, principalmente, de um produto perecível, é aquilo lá, você vende menos porque é menos fresquinho e é menos fresquinho porque vende menos. Opa, não é o contrário, né? Não é o vende mais, né? Mas você também consegue instalar um ciclo de destruição no seu ponto de venda. Então, se você não tem uma divisão muito séria do produto, bem correta, você pode fazer com que o produto gire menos e você tem um problema de qualidade no ponto de venda. E eu sim levanto a questão da Páscoa, tá?
Eu acho que a nossa Páscoa, eu tenho conversado muito, ela não tem tido bons resultados ano após ano. Então, eu deixo uma reflexão aqui para o setor. Felipe trouxe as campanhas, Thalita também, das campanhas que a gente tem que fazer para aumentar o consumo. Como é que a gente aumenta o consumo? Mas grande parte do nosso consumo está na cultura de Páscoa. E se a gente deixar essa peteca cair, nós vamos ter problema. Tá? Muito bom, obrigada, Pedro. A gente segue aqui com a nossa conversa. Eu só queria lembrar para vocês que, como no painel anterior, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas da plateia, tá? Então, vocês podem aproveitar a experiência aqui dos nossos convidados para ter dicas diretamente com eles. Quem quiser já vai aí anotando as perguntas, daqui a pouquinho eu abro para vocês. Felipe, queria que você falasse, você falou aqui do congelado, e na Swift a gente sabe que ele é fundamental, né? A Swift tem muito foco em conveniência, né? Em praticidade, mas tinha esse preconceito, a gente pode dizer assim, né? Com o congelado. Que estratégias vocês tomaram e que vocês têm hoje para mostrar para o consumidor as vantagens do congelado, mostrar as possibilidades? Basicamente, a loja Swift é 100% congelado, né, hoje. O que nós fizemos é basicamente ensinar o consumidor a entender uma garantia de origem. Ou seja, o produto congelado direto da origem, ele é mais fresco, ele tem menos impeditivos de ter algum tipo de contaminação, alguma questão nesse sentido. E massificamos isso de maneira de comunicação, como explicar, o que fazer, fazer o cliente pensar em comprar antes de pensar o que ele vai fazer antes de fazer a compra. Então, assim, esse movimento que nós fizemos foi importante e, assim, hoje a gente vê que o consumidor ele está mais exigente. Ele quer saber aonde o produto chegou, como ele chegou, o que ele fez e todo o ciclo dele. A Thalita vai falar bem sobre isso daí também, sobre a garantia de origem. Eu acho que, assim, o produto congelado ele já começou a entrar na mente do consumidor, porque ele sabe que ali ele pode comprar o produto, ele não vai precisar chegar na casa dele e congelar, ou se ele pegar metade, só vou comer metade, a outra metade eu vou guardar, e ele ganha essa garantia de origem. Então, acho que esse é o dado mais importante do produto congelado. Thalita, no Pão de Açúcar, o congelado, claro, é importante, mas o produto fresco também, né? Quais são os desafios de se trabalhar com os produtos frescos? Acho que o desafio, como eu citei, é o controle e o cuidado em toda a cadeia. Então, a importância desse monitoramento, né, da qualidade desde a origem, de todos os processos, treinamento das equipes, como armazena, como divulga o produto. Porque foi como o Pedro disse, a gente está muito dependente e conseguiu crescer por peixes de entrada com sabores pasteurizados, a menos, né? Mas foi o que nos trouxe aqui. Mas a gente está na hora de dar um passo à frente e contar. Todo produto é bom, todo produto tem a sua forma correta de ser feita. Então, o cuidado da cadeia e também a formação e a informação para o cliente, usar mídia social, digital, para a gente contar toda essa história. Pedro, eu queria que você dividisse um pouco com a gente da sua experiência. A Delis é essa distribuidora gigante, mas você, na sua trajetória, tem muita experiência com o varejo, né? Conta pra gente o que você vê de diferenças entre esses diferentes canais. Diferença de produtos que se destacam na forma de trabalhar, no contato, na preferência de compra. São muitos, né? Mas assim, eu vejo que a principal diferença é o time de utilização. Então, quando a gente fala do food service, ele está falando de um produto que ele vai adquirir e vai utilizar praticamente no dia seguinte ou no máximo em 3 dias. Muito porque o food service, no caso os restaurantes principalmente, eles não têm câmaras de refrigeração. Eles não possuem áreas de estocagem como um supermercado tem. Portanto, tem que comprar sempre, né? Então, a logística na sua área é muito importante e os produtos já muito padronizados para que ele possa ajuda no cálculo de CMV do prato, ajuda na precificação do menu que ele deve ter no ponto de venda, nos cálculos de gestão interna de preços.
Portanto, existe uma gama grande de trabalhar e são produtos mais a granel que se vendem. Eles não dão tanta ainda importância nos produtos mais embalados, né? A embalagem não é tão importante quanto no caso do varejo. Da mesma forma que o consumidor final, ainda existe muito a ser trabalhado no food service com relação ao conhecimento de produto. Então, muito mesmo, assim, muita inserção de pescados em cardápios de restaurantes que não os fazem, por desconhecimento mesmo do chefe de cozinha, formas de preparo ou impressões de que o produto não será bom, que o resultado dele não vai ser bom, enfim. Então, acho que tem um trabalho aí de incentivo, a Delis trabalha muito nisso, a Delis faz workshops internos com clientes supermercados e também com food service, chamando o pessoal para ensinar sobre peixe. Então, workshops grandes, onde a gente ensina o pessoal nas melhores formas de preparo. Então, acho que isso é o caminho. Ora, toda a parte de merchandising e promoção que a gente faz também com o produto. Tá? No caso do varejo hoje, a Delis, ela já trabalha no varejo, mas ela trabalha muito mais ainda num foco de um varejo menor. Né? Agora a Delis tem uma divisão que ela tem a intenção de aumentar a participação da venda de pescados no médio e no grande varejo também. Para isso temos uma expansão de linha muito grande, um trabalho de equipe sendo conduzido aí para isso. Né? Acho que os produtos do varejo, que eu sinto hoje no varejo, eu costumo dizer assim do copo meio cheio e meio vazio. Então, muita gente fala hoje na indústria, no mercado de pescados, que a gente tem nenhuma marca muito importante ainda sendo a marca do pescado no Brasil. Não temos. Tá? Então, se você olhar o copo aí meio cheio, opa, né? Então, muitas indústrias né, têm a pretensão, né? Falar, opa, é isso que nós queremos, então a gente quer ser essa pessoa para ter essa marca relevante. Olhando o outro lado, isso também é um problema, porque existe uma infinidade de empresas querendo vender do mesmo ponto de venda. Então, hoje a concorrência pelo ponto de venda está muito grande, muito elevada. E assim, hoje tem muitos fornecedores querendo trabalhar o mesmo ponto de venda, e a gente falava no varejo, a gôndola não é elástica, né? A gôndola é única, você tem um espaço ali, você tem que dividir esse espaço com todo mundo, e tem que ter essas precauções que eu falei, cuidado com a gestão de categorias. Então, você tem hoje um desafio do varejista, que está mudando, lentamente está mudando. Ele está buscando aí mais parcerias hoje, ele está buscando produtos mais com segurança de abastecimento. Acho que o varejista está procurando também, já não se fazem mais compras de volume como se faziam no passado, né? Então, o varejo está buscando mais entregas mais fracionadas para não ter estoque, para que o produto sempre chegue novo, para que ele esteja sempre fresquinho. E eu falei aqui, agora eu falo o contrário, é mais fresquinho, vende mais porque é mais fresquinho. Então, esse é o segredo do ponto de venda de qualquer perecível no ponto de venda. Qualquer um, FLV, né, Sandra? Então, você tem aqui qualquer um, carnes, né, Felipe? Né, hoje o Felipe aqui não falou, tá? Mas se ele tem um desafio de convencer o cliente de comprar peixe congelado, imagina o desafio dele de convencer o cliente a comprar carne congelada. Tá? Carne congelada é uma coisa que nós, né, não estamos acostumados a comprar. Muito menos que o peixe. É muito complicado. Né? Mas, assim, o que a gente vê é que o cliente, ele pede nas lojas Swift para ter a carne resfriada. A gente tem que doutriná-los, mostrar para eles, ter uma educação. Acho que essa é a palavra, educar o cliente a se antecipar na compra. É muito complicado, não é fácil. E a gente, diferentemente, por exemplo, a carne congelada, que demora 4, 5 horas para descongelar, a gente, nesse ponto, tem uma vantagem com o produto congelado, com o pescado congelado, que o descongelamento dele é muito mais rápido. Então, o consumidor já também entendeu, Pedro, que assim, ele pode comprar o pescado congelado, se ele deixar ali meia hora, o produto já está meio pré-descongelado, já consegue já prepará-lo, diferentemente da carne bovina, que, como você mesmo bem citou, é bem complicado. Enfim, eu acho que
de uma forma geral, existem estratégias diferenciadas para cada canal. Tá? Então, um trabalho que é feito, conduzido no food service de uma forma e um trabalho a ser conduzido no varejo de uma outra forma. Mas acho que, de uma forma geral, a geração de conhecimento é a palavra da vez, é a chave. O cliente não sabe. Nós não sabemos. Nós não sabemos comer peixe. E a gente precisa mudar isso. Tá? Temos uma oportunidade gigante. Tá? Eu acho, Thalita, eu só queria completar uma coisinha, que também tem um desafio ali. Eu encontrei o gerente de peixaria do Grupo Carrefour. Estava ali antes de entrar na palestra, ele falou, não esqueça de falar para o pessoal que a mão de obra está muito difícil, tá? E é assim, então só para a gente não esquecer, tá? Não é fácil esse pequeno detalhe, arrumar, né? Peixeiros. Peixeiro é uma categoria, é uma classe em extinção. A gente tem uma escola de eiros que forma peixeiros, mas a gente tem aí muitas vagas em aberto. Então, e a gente busca soluções com a indústria de pescado para continuar conseguindo manter o atendimento fresco do peixeiro, mas sem a dependência da filetagem do peixeiro o tempo inteiro, a unidade de necessidade do congelado, como explorar esse mix, como a gôndola não é elástica, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço da melhor forma possível, mas esse é um cenário e a gente vai precisar juntos mesmo comprar essas batalhas para desenvolver aí a nossa categoria. Thalita, já que você falou aí de relação com a indústria, o que você acha que está faltando na relação do varejo com a indústria para o consumidor comprar mais peixe? Falta algo aí nesse trâmite? O que pode ser feito para melhorar? O Felipe citou, né? Eu acho que a gente tem que se unir ainda mais. Nós somos muito próximos e tem um trabalho longo, de muitos anos, né, Pedro, feito no Pão de Açúcar, de ir no pequeno fornecedor, no pequeno produtor e ensinar como ele deve armazenar, como ele deve produzir. Mas agora a gente está em um outro momento. A gente vai ter que mesmo dar as mãos e entender que o cenário é outro, que a gente precisa ter outra agilidade e desenvolver juntos novas soluções para os nossos clientes, para que a gente consiga ter um cenário amplo aí, tá? Todo mundo trouxe os dados de que o pescado ainda está encolhido. E a gente tem pista, mas se a gente não estiver próximo o suficiente, e o Felipe que trouxe, né? Parar de brigar entre si e entender que se a gente desenvolve a categoria de pescado, todo mundo ganha. Ganha todos os fornecedores, ganham todos os varejistas, porque aumentou o consumo, aumenta para todo mundo. Felipe, comunicação com o consumidor é fundamental hoje em dia, né? Divulgar, disseminar informação. Na experiência da Swift, como é que isso está acontecendo? Olha, esse é um tema bastante importante, porque nós temos, por exemplo, o ano passado, nós fizemos nosso primeiro festival de pescado dentro da Swift. Para você ter uma noção, a gente tinha 10 anos de empresa e a gente nunca tinha feito um festival de pescados. Então, a gente falou, não, a gente precisa entrar no festival de pescados. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Não é simplesmente a gente comprar o produto e fazer e deixar no ponto de venda, porque o consumidor ele vai entrar ali e ele vai achar que está a mesma coisa. Então, a gente fez uma massificação de comunicação. Vem aí, festival de pescado, preços agressivos. A gente fez uma comunicação dentro da loja, treinamos a equipe de venda também para mostrar que a gente tem todo um sortimento de pescado dentro da loja. Um desafio muito grande dentro das lojas da Swift, que às vezes o consumidor entrava lá e ele entrava para comprar a carne, a ave, ele falava, tem pescado. Hoje a gente vê que com a comunicação ele vai dentro da loja para comprar pescado. Então a Swift também tem um público que ele já é um público destino. E a pessoa vai lá para comprar pescado porque ele sabe da questão de garantia de origem. Eu acho que também, complementando um pouquinho o que a Thalita falou, eu acho que a cadeia do pescado foi a última a se profissionalizar de verdade. Ou seja, o bovino está anos-luz na nossa frente. Então, acho que a gente precisa também pensar um pouco nessa questão de como a gente consegue profissionalizar melhor a cadeia de pescados, tanto na área de resfriado, de congelado, do fresco,
do treinamento dos peixeiros, como a Thalita falou, que isso está em extinção mesmo. Então, até a mão de obra para filetar, para a indústria também não se tem. Então, assim, tudo isso vai encarecendo mais o pescado. Então, eu tenho menos mão de obra, meu rendimento é maior, é menor, e eu vou subir o preço porque eu não consigo pagar, e a gente entra nesse ciclo vicioso. Então, a gente tem que pensar formas de como a gente consegue melhorar. E voltando agora um pouquinho, que até desviei um pouco a pergunta, assim, a gente tem feito comunicações semanais sobre pescado. Hoje, terça-feira, é o dia do pescado. O que melhor combina com o quê? Como a gente faz para comer aquele produto? A gente consegue fazer uma gama de produtos. Esse produto combina com algum vegetal, até com aves, alguma coisa assim, para fazer o chamariz. Então, assim, é muito importante. A gente tem um foco e uma força na comunicação, com mídias sociais, questões com influenciadores. Tudo isso, eu vou ser redundante, os influenciadores influenciam a compra. Às vezes ele olha, deixa no subconsciente do cliente e numa próxima vez ele vai lá e compra. E às vezes ele nem vai na própria loja da Swift comprar, ele está no mercado, ele viu, o fulano de tal fez tal receita, eu estou aqui, eu vou comprar. Então, assim, é um ganha-ganha. A Thalita não é minha concorrente, a gente tem que pensar hoje, o pescado, a gente precisa urgentemente pensar ele como um todo. Se a gente continuar pensando de uma maneira unitária, a gente vai ficar dividindo migalha, como o próprio Pedro falou. Então, não é só o varejo, mas como a indústria também tem que pensar dessa maneira. Thalita, a gente tem falado muito aqui na Arena Talks, os palestrantes sempre acabam chegando nesse assunto que é a mudança de comportamento do consumidor. Eu queria que você contasse para a gente, no Pão de Açúcar, que mudanças que vocês mais têm percebido nos últimos anos e o que elas têm acarretado? As mudanças são grandes, mas muito benéficas para os produtos frescos. Então, as pesquisas mostram que cada vez mais todos estão preocupados com uma alimentação melhor e mais saudável. Então, tem uma pesquisa recente, que a gente participou de um fórum da IFPA, que 70% dos brasileiros te dizem querer mudar seus hábitos alimentares, melhorar, muito acima da média mundial, que é em torno de 54%. Então, é o momento, e a gente vê esse momento de migração de consumo, em buscar produtos frescos, produtos saudáveis, e o perecível é tudo isso, né? O naturalmente saudável, né? Não precisa ter rótulo proteico, livre de, bem da natureza assim. E como a gente se apropria disso? É muito do que a gente já vem falando aqui. A gente precisa contar essa história. Porque, por que você come banana? Porque minha avó falou que era bom para cãibra. O brasileiro não sabe que é porque tem potássio, que é por isso que você tem que comer. Então, como que a gente, junto com os produtores, com a indústria, começa a contar que o naturalmente saudável vem muito mais do descascar do produto in natura do que do abrir o pacote, né? Então, a gente vê essa mudança, mas ainda é tímido, tem muita oportunidade. E a questão de praticidade. Todo mundo está com tempo corrido. Todo mundo quer ter experiências gastronômicas. Todo mundo gosta, depois da pandemia, todo mundo gosta do seu momento MasterChef. Então, como que a gente aproveita esse momento para contar de harmonização, de que, papum, pega uma vieira, grelha em poucos minutos. Um azeite, sal, pronto. Que coisa maravilhosa, não tem prato melhor. Mas o cliente não conhece, ele tem medo. Eu vou investir nesse produto e se não ficar bom? Não é barato, mas é fácil, é prático, é maravilhoso. A gente tem esse trabalho aí a ser feito. E essas são as maiores tendências que a gente vê, essa mudança do consumo e essa busca aí, saudabilidade e praticidade. Eu quero abrir para as perguntas da plateia. Temos já várias perguntas. A gente vai levar o microfone para vocês. Só um segundinho, que é para todo mundo poder ouvir a pergunta. Já vai chegar aqui o microfone. Já estão trazendo. Aí depois tem uma ali, né? Também, alguém levantou a mão. Aqui, Eduardo, por favor, aqui na frente. Aí a próxima ali atrás. Boa tarde a todos. Meu nome é Dagoberto. Eu sou gestor comercial da Cais do Atlântico.
Nós trabalhamos com 3 mil toneladas de pescado mês, abastecemos o Ceasa há 40 anos, Pão de Açúcar há 26 anos, Carrefour há 22. Falando de produto direto de origem, nós somos a única empresa do Brasil que tem a certificação IFS, né? Então, isso tudo custa além do peixeiro. E como é que a gente vai levar essa informação, Thalita? Demonstrar a cultura, a tradição do porquê que se pesca uma tainha. Exemplo. Então, essa informação do direto de origem que a gente tem que trabalhar melhor. A outra questão do congelado, de manter o seu teor e a qualidade, hoje, por essa questão, o custo e todas essas certificações, estamos sofrendo com os Estados Unidos. Mas o produto de congelado direto de origem que eu não consigo vender no Brasil, eu exporto num valor agregado alto para o Walmart nos Estados Unidos. Por que eu não consigo fazer isso dentro do Brasil? Por que eu não consigo crescer isso dentro das nossas cadeias? Porque a gente quer pensar, talvez, só no custo na final do balanço de apresentar para o CEO o quanto a gente faturou. Mas se a gente contar essa historinha bem contada, o cliente ele vai querer pagar um pouquinho mais. Porque ele vai saber da história, da cultura e da tradição, por que naquele período, safra, tainha, dá no inverno, corre na água gelada e vem desovar no litoral de Santa Catarina. Eu acho que eu vou um pouquinho mais além também, assim. Eu acho que a gente precisa fazer o consumidor a perder o medo de fazer esses produtos. Eu acho que ele não compra esse produto não é porque ele é caro ou se ele é barato. Não vou entrar nesse mérito. Ele não compra porque ele não sabe fazer. Ele tem receio de fazer. Ele não quer gastar 30, 40, 50 reais e jogar fora. Então, o dinheiro para ele custa muito. Então, eu acho que a gente tem que pensar em contar essa história. Como ele vai fazer esse produto? Eu posso dizer, por exemplo, da Swift. A gente tem treinamentos semanais com a loja para mostrar para eles que não é só tilápia, entendeu? É assim, poxa, o que você consegue? Descongela um kit paella, coloca o tempero que já vem junto, tá pronto. Você descongela, você pega uma tainha, como você mesmo falou, por que você não põe na grelha e não faz isso num churrasco? É isso. Eu acho que assim, a gente precisa mais treinamento. A gente precisa ter mais informação. Senão, você sabe, eu sei, mas o João ali fora não sabe. Entendeu? A gente precisa fazer ele entender esse produto. E hoje nós temos essa aqui na mão. Ó. Plaquinha, QR Code com a bandeirinha do fornecedor, ali no congelar, ali no fresco, para ele fazer a leitura no QR Code, pegar essa informação, saber quem é esse fornecedor da Cais do Atlântico, essa historinha que ele está contando da tainha, essa certificação que ele tem, que é a maior certificação do mundo, acima do Ministério da Agricultura, que nós temos rígido no CIF dentro do nosso país. E aí nós podemos linkar com quem? Com o teu influenciador que vai influenciar ele na receita. Se a gente não criar criar essa cultura? Se a gente não conseguir criar um hábito de consumo cíclico, a gente nunca vai viver disso daí. A gente está tendo hoje, como o Pedro falou, uma diminuição da quaresma, porque assim, a gente está deixando de ser... O Brasil basicamente é um país católico. Então assim, a gente tinha a tradição de comer bacalhau na quaresma. Hoje, a gente tem isso daí cada vez menos. Hoje a gente sabe que as crianças de hoje não comem bacalhau, por exemplo. Comem menos. Então, ele tem que ir para uma outra coisa. Então, por que a gente não faz na tainha? Por que a gente não faz em outro pescado? Esse é o desafio. E concordo. E a gente vem mesmo batalhando isso. É uma mudança de cultura, porque o varejo tradicional, ele foi concebido para ser um varejo de oferta. Então, a gente vem sim batalhando. Hoje a gente tem um espaço quinzenal para falar de pescados em mídia social e isso com investimento das próprias bandeiras, que é o meu time, a Priscila que está aqui, que fica lá batendo na porta do marketing. Olha, vamos falar, está na época da tainha, a gente precisa contar essa história. Mas ainda não é estruturado, não é orquestrado, porque a hora que a gente vai falar, poxa, quanto que é para investir num influenciador? Trocentos milhões. Gente, a gente não tem esse dinheiro para desenvolver essa cultura. Então, sim, e esse é o caminho e a gente vai ter que fazer isso juntos mesmo. Todo mundo falando a mesma língua, com o mesmo objetivo, que é desenvolver a categoria. A gente tem uma pergunta ali atrás, por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é Miguel, sou de Cabo Frio. Estou aqui como representante de uma cooperativa que está sendo fundada no norte do Rio de Janeiro, são 11 municípios. A palestra de vocês é muito boa, muito aproveitada.
entendeu? Mas eu queria só contribuir uma coisa, entendeu? Uma coisa que falando aí muito ótimo de consumir, comer peixe e tal. Um amigo ali falou que é a vitamina mais cara que tem no mercado, que é o peixe, não é. É o contrário, entendeu? Eu falo por mim aqui, ó, é pescador de mar aberto, mar aberto, mar aberto, mar aberto, mar aberto, lagoa. Nós estamos em 30 e poucas pessoas aqui da pesca, entendeu? Nós saímos 15 dias para o mar para pescar, para sobrar para a gente R$ 2 o quilo. A gente tem que matar de 30 ou 15, entendeu? Mil, para pagar uma despesa de 18 mil, para sobrar R$ 1 por quilo. Hoje, o pescador artesanal, estou falando industrial não, artesanal, ele não tem apoio público, federal, municipal e estadual. Tá? Hoje, o nosso pescado aqui, ele vende o peixe hoje a cavalo a 25, a gente vai comprar ela, está 70, 80, porque o atravessador, entendeu? Do barco dele até chegar na sua indústria, vai passar por, no mínimo, por 5 atravessadores. Outro motivo, por que ele se torna mais caro? Por causa do atravessador. Não tenho nada contra. Eu abro meu celular aqui, eu quero saber quanto está a roupa de boi. Eu sei. Quero saber quanto está a roupa do suíno, eu sei. O frango, eu sei. Ele sai direto do produtor, direto, não tem atravessador. Correto? Então, hoje, só me desculpa, tá? Eu não estou desmentindo, mas hoje o nosso pescado, a vitamina do nosso pescado é mais barato, só que não é valorizado. Certo? A indústria, entendeu? Como o amigo ali falou, Tainha, hoje, para a gente pegar 2 toneladas de pescado, a gente gasta no mínimo R$ 18 mil. Entendeu? Se a gente conseguir vender a 30, a gente consegue tirar R$ 2 por quilo para a gente. Enquanto que o atravessador paga 25, com menos de 2 horas entrega na Ceasa, vendendo a 30. O gasto dele é só o frete. Hoje eu peço a vocês, os senhores e as senhoras, entendeu? Que rever, que busquem as informações dos pescadores e fortaleça as colônias e as cooperativas. Para eliminar, não tenho nada contra o atravessador, não. Porque vocês vão poder comprar um peixe mais sadio, mais barato e valorizando o pescador. Entendeu? Só quero contribuir isso daí, entendeu? Obrigado pela contribuição, é exatamente isso. Eu acho que a cadeia, uma das discussões aqui, que acho que alguém trouxe, que é uma das últimas que está se profissionalizando, tá? Talvez o ponto ainda não seja esse, é uma cadeia que ainda não está profissionalizada, tá? Ponto. Então, nós sabemos disso. Esse não é um desafio de hoje, esse desafio é antigo. Sempre, nos lugares que eu trabalhei, a gente sempre falava assim, ó, vamos buscar na origem, a busca da fonte, né? Era justamente isso. É um trabalho contínuo, né? Constante, de busca das fontes. Comprar diretamente dos produtores para eliminar os atravessadores, que isso a gente sabe que encarece a proteína. Sim, o pescado na origem não é nada mais caro do que qualquer outra espécie, mas ele acaba se tornando. As informações que a gente traz aqui não são as informações aqui do ponta lá, são as informações do consumidor. Então, o que manda, desculpe, mas o que manda é o mercado. Então, assim, é a realidade percebida que o consumidor tem sobre a proteína. E hoje, ele percebe que a proteína do pescado é uma proteína cara. Se a gente ainda tem um trabalho para evoluir, não tenha dúvida disso. A gente tem que fazer esse trabalho para que o pescado se torne mais acessível. Esse é um dos pontos. Talvez, assim, 2 pilares, né? Então, vamos lá. Acessibilidade ao produto, ou seja, transformando ele mais acessível. E o outro é geração de conhecimento. E também não adianta nada ser barato, mas o cara não sabe fazer a tainha. Se ele não sabe fazer a tainha, não vai comprar. Perfeito. Barato ou caro. Perfeito. Miguel, eu acho que, complementando, enquanto a gente briga entre si, você falou que a gente está dizendo aqui que o pescado é mais barato, eu acredito até também que seja, a cadeia do suíno está unida. É isso que eu quero deixar esse ponto. É uma associação que vende a cadeia como um todo. E eu não estou mentindo. O bovino, ele é unido. Então, assim, se a gente continuar brigando, que o pescador
é assim, a aquicultura é assado, que a pesca de importação é Y, a gente vai ficar vivendo a divisão de miséria. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar 2 passos para trás, vamos organizar a cadeia como um todo. A gente falta se profissionalizar? Sim, é fato. A gente tem ainda anos para conseguir chegar num patamar de um bovino. Se é que a gente vai chegar. Mas se a gente não ser minimamente organizado, a gente vai ficar numa discussão sem fim para sempre. Então, assim, eu acho sim que a gente pode fazer a cavalinha se tornar um produto referência, desde que a gente faça e conte uma história que seja organizada. Porque senão a gente vai começar a desviar, daí vem um atravessador que sabe contar uma história para nós e ele vai fazer 4 vezes mais caro e não vai sobrar nada para você. Eu acho que a gente tem que entender uma questão de organização. A partir do momento que a gente se organizar, a gente consegue fazer uma cadeia forte, um pescado de relevância. Eu acho que é isso que é o que a gente quer falar. A gente encerrou o nosso tempo para perguntas, a gente precisa continuar com a programação. A gente teve uma conversa riquíssima aqui nesse painel, né, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, Felipe, Thalita, Pedro. Muito boa, tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito os insights, os conhecimentos aqui. Eu peço aplausos para os nossos convidados.